Eu sou Maria Paula Correia Sousa, nasci a 15 de janeiro de 1945 e agora já tenho 77 anos, já lá vai caminhando. Não tenho a mesma capacidade que tinha, é natural que as coisas vão passando e depois também com tantos problemas, filho, casei, tenho 4 filhos, 3 filhos e uma filha. E depois o meu marido adoeceu, tive uma AVC aos 50 anos e daí para cá a vida totalmente mudou. E fiz um ano em março que parti para outra vida. A minha infância não vou dizer que foi das piores, mas fui um pouco atribulada porque o meu pai era agricultor e eu com 7 anos já era levantada da cama para cuidar nas vacas para o meio dos terrenos, porque aqui nessa altura havia muitos agricultores e a minha mãe só teve 5 filhas. Não tive filhos e meu pai, como era agricultor, precisava de um filho. Não havia filha, avançou a filha mais velha. Ia para os terrenos com eles, quando apanhavam, ajudava a apanhar palhice, que era um trigo que não dava espiga, enfraquecia e depois só ficava aquele caninho do trigo verde e depois seco e não conseguia espigar. Trazia muitas vezes com molho à cabeça, que o molho é deve mais ou menos saber. E assim levei a minha infância. Depois fui para a escola da Nossa Senhora da Conceição, ali na Fontinha, em frente ao Parque Campismo. Fiz só apenas a 3ª classe. Não é que fosse mais tonta do que as outras, mas não tinha possibilidades de ir em frente, porque fazia falta em casa. Ia para a Ribeira levar a roupa, porque não havia água em casa, canalizada não havia luz. Na minha altura, há 70 anos. E eu fazia isso tudo. E chegava à casa ainda bordava ponto de madeira. Aprendi com a minha avó, que a minha mãe cá tinha pouco tempo, tinha 5 filhas e tinha a vida do gado. E assim vivi até uns 15 anos. 15 anos fui trabalhar para a fábrica das conservas lá ao fundo, no Porto Abrigo. Trabalhei lá só há 2 anos, porque depois fazia muita falta em casa. As minhas 2 irmãs, que já partiram, foram trabalhar e eu, como a mais velha paga sempre um pouco mais. Então fiquei em casa para ajudar a mãe e lá ia, de vez em quando levar para a Ribeira. Ia à fonte buscar água, porque era com uma lata à cabeça, com as 2 mãos assim, que quem era pequenino não dava para crescer mais, porque estava calcada de tanta água a levar. E assim fui passando, segui com 18 anos, fiz parte do folclore do Porto Santo, que ainda hoje existe. Nessa altura foi fundado por o padre José Martins Júnior, natural de Machico, e foi a primeira vez que começou a existir e eu fui. Andei lá até quando não desisti por motivo nenhum. Quando parou, o padre foi embora e então nós ficamos tristes porque sempre era uma alegria para a gente se encontrar, um convívio, depois vinhamos aos hotéis, que não havia tantos como hoje. Só me lembro de ir ao Hotel Porto Santo nessa altura. E assim fui passando e depois namorei. E depois namorei 3 anos, depois fiquei noiva, que naquele tempo era diferente. Namorávamos, conhecíamos e depois o rapaz ia pedir a mão da filha à casa dos pais, ficávamos noivos e eu tive 3 anos de namoro, 5 anos de noiva, fiz 8 e casei com 28 anos, que ainda digo graças a Deus. E depois o meu marido era guarda da PSP, fomos para o continente, vivemos em São João do Estoril. E depois tive o primeiro filho, nasceu em Oeiras, onde o meu marido trabalhava. E nós vivíamos em São João do Estoril. Depois, a seguir, houve a oportunidade de ele vir para aqui, para o aeroporto.
veio, construímos a nossa casinha e aqui ficamos. E agora os filhos já está tudo a caminho, porque o mais velho já tem 48. Aqui no Porto Santo, trabalha aqui na Câmara em jardinagem. Tenho uma filha que tem 46, que tirou o curso no Continente de Gestão de Empresas. Trabalha na Madeira, na Anacum, que é de telecomunicações. Tenho um que trabalha ali na Capitania, que é guarda da Polícia Marítima, e tenho um professor no Funchal, que infelizmente é professor de Educação Física há 8 anos e nunca deu aulas. Mas a vida antigamente não era a que é hoje. Muito se passava, nem tinha nem 6 nem 7 pares de sapatos, nem muitos vestidos. Era um vestido para sair, chegar à casa, tirar e vestir um mais usado de casa para poder poupar. Porque também o meu pai era lavrador, só de ano é que vendia 2 vacas, às vezes 3, e era esse dinheiro que pagávamos à mercearia e comprávamos alguma coisa para casa, e assim vivimos. Quando os anos eram pobres, com falta, que havia pouca chuva, nós nesse ano então era mais complicado. Nunca víamos dinheiro, senão eu nunca tive dinheiro, senão quando trabalhei na fábrica da conserva a ganhar 5 tostões por hora. E depois, quando comecei a bordar, também às vezes era 5 escudos por semana, depois 15 por mês, e assim fomos passando. Fome não passei, graças a Deus. Mas conheço muita gente que passou fome e misérias. E a vida é assim, e a vida continua. Agora, estou na Universidade Sénior, de Porto Santo. Ainda bem que houve esta descoberta e esta ajuda da Junta de Freguesia, Câmara e Governo, isso tudo por aí além, que tive a ideia de iniciar a escola. E já fazemos teatro, temos cantares, temos música, bordamos, fazemos tela, e temos português, e é muito bom, mesmo que a gente não aprenda tudo, mas alguma coisa fica. E além disso é mais por o convívio. E eu, se não vier um dia ou 2 à escola, eu sinto a falta das minhas colegas. E para já ainda tenho colegas da primária comigo, que já nos conhecemos há 70 anos. E é muito agradável, todas ficaram admiradas a dizer, já viste, nunca pensamos que depois de velhos íamos nos encontrar. Hoje vou ao Funchal na universidade, um passeio que nós tivemos por a Junta de Freguesia. Vamos encontrar-nos com as outras universidades da Madeira, de São Vicente e da Ribeira Brava, cada dia para um lado. Ficamos no Funchal, na pousada da Juventude, vamos no Lobo Marinho e regressamos na sexta-feira para cá. E já não é tudo mau, não acham? Já vai mais ou menos. E depois o Porto Santo foi mudando um pouco, depois veio o aeroporto e depois veio a luz e começou a canalizada. As pessoas a ter menos filhos, porque, por exemplo, a minha sogra tive 13 filhos. E naquela altura o meu sogro era moleiro, nem devia ser muito fácil viver numa casa com 13 filhos. Mas tudo se criou e tudo já se destinou e alguns já partiram, como o meu e os irmãos. E agora vejo-me neste momento, sim, o que sinto mais a saudade e a falta de alguém, e à noite, quando fecho a porta, é que vou para o quarto e sinto mais. Depois olho para aquelas fotografias e assim, para todas e digo, meu Deus, já tive uma casa tão cheia e hoje vejo-me só. O Porto Santo hoje para mim é uma cidade, e depois disso, às vezes nem sei agradecer as coisas que hoje tenho. Não sou rica, mas para o que passei, hoje considero-me rica. Tenho a minha casa,
tenho o meu pão de cada dia, porque também sou reformada do bordão de madeira, mas também tenho a pensão do meu marido, vai dando para a vida. Nunca fui habituada a viver com muito dinheiro, por isso não estranho. Olha, as fontes, quando não era de Minas, mas quando não chovia muito, não havia aquela, abríamos a torneira, nem deitava com aquela força, e íamos para a fonte, sentávamos lá atrás de uma parede destas de crochê que se vê de pedra natural daqui, bordar e pôr a lata a encher, era assim de fio em fio, quase uma hora para encher uma lata. E íamos vivendo assim. E todo mundo pegava água nessa? Sim, porque nessa altura não havia. E depois também, quando veio a água canalizada para as casas, nem toda a gente tinha possibilidades de ligar água para casa. Então, muitas vezes, os vizinhos punham a torneira na rua e eles vinham abastecer, pediram a latinha de água ou um garrafão. E depois, com a continuação, foram pondo, pois deve ser rara a pessoa que não tem água em casa e luz. Sim, mas também hoje digo, a vida está muito cara, depois disso tudo a subir devido a estes problemas da guerra. Nós também não nos alimentávamos com a muja. Nós, como meu pai era agricultor, como meu pai tinha trigo, cevada, milho, quando havia mais, tínhamos mais, quando não havia, olha, era aquilo que tinha. Também não podíamos fazer grandes culturas porque não tínhamos água. Porque quando começou a haver mais abundância, meu pai plantava batata doce, semilha, que é como na Madeira diz, couves, alface, isso tudo daqui, tomates, tudo, muitas cenouras também, e até por acaso são muito mais saborosas, porque tudo o que produz aqui não é por ser a minha terra. Mas eu gosto, mas tenho também muita gente que conheço na Madeira ou no continente e que dizem, a Dona Paula tem razão, é tudo muito mais saboroso. Quando há água, quando não há água. E tinha trocas de alimentos entre os agricultores? Não se fazia isso aqui, não. Cada qual se remediava na sua casa. Um dia comíamos bolo, quando era bolo do coco, quando era o trigo. Pus também comi bolo de cevada, que a cevada é mais escura, fica um tipo de um bolo acinzentado. Mas também não é coisa que nem se come. E depois também bolo de milho, também não é igual ao trigo, já é diferente. Depois também fazíamos, que não sei se já ouvi falar aqui, uma escarpeada, que é um bolo de milho, mas que não leveda. É amassado e a seguir vai para o coco. E assim como íamos, nessa altura havia pescadores mesmo de só a vida deles, mas havia muito chicharro e às vezes muitas cavalas. No tempo do Etão também sempre havia, não é tanto como hoje, não havia supermercados, eram as mercearias pequeninas e era um corte de açúcar, um escudo de azeite e essas coisas assim. Eu sempre vivi assim, por isso hoje digo que sou mais rica. E quando surgiu essa fábrica de conserva do atum, as mulheres foram trabalhar nessa fábrica? Sim. Havia mulheres e homens para puxar o peixe e limpar e depois cozer, e as mulheres era para limpar o peixe depois de cozido. O escuro, que é o xangalço, para ali, o branco para acolá, e depois fazer latinhas como o jato de conserva. Umas de posta, que era um pote de atum maior, e depois havia umas médias, com bocadinhos assim, e depois ainda havia mietes, que era pouco nada se via de peixe, umas franjinhas. Tudo isso. Depois, quando chovia, normalmente no inverno havia sempre os ranchões, que é uma coisa que dá nos piques. O Pico de Ana Ferreira, a minha casa fica em frente do Pico de Ana Ferreira, abaixo do Hotel Porto Santo. Aí íamos aos ranchões, à serralha, é parecida com ruca, a serralha. Sim. E como íamos com o bolo, a cascapeada, fazíamos muito milho, que não sei se já veio.
Não conheço milho. É farinha do próprio milho e depois é É o cozido. mesmo milho branco da madeira? Não. Sim, mas também aqui havia milho, mas vinha de lá. E arranjávamos, escolhíamos e moíamos. E o molho aqui, até o molho, por exemplo, há lugares que fazem prato de milho com bife de atum ou com outro qualquer peixe e são procurados. Naquela altura não havia festejos como há hoje. Por exemplo, não havia discotecas, não havia músicas ao ar livre, nada disso. A gente só fazia aqui no Porto Santo os arraiais religiosos durante o mês de agosto. A festa do Senhor, a festa do Espírito Santo, Senhora da Piedade, que é esta igreja aqui ao lado, e Senhora da Graça naquela montanha, quem vai para a serra. E vinha às vezes uma banda do Funchal, depois começou por vir aqui uma banda da Casa do Povo, e de resto não. Só que depois veio São João, quando começaram com a ideia de festejar o santo que é do Conselho, o dia do Conselho, é dia de São João. E então começaram a fazer isso, ao princípio não é o que é hoje. Umas marchinhas com crianças, e depois foi subindo, estes 2 anos atrás. Não fizemos por motivo da pandemia, e agora este ano vai-se fazer. Sim, e eu também sempre fui amiga da dança e da cantiga, também cheguei aí nas marchas muitas vezes, fazia a letra com o meu marido, nós partilhávamos, ele escrevia, depois dizia-se para ir ver se estava bom, eu escrevia e depois passávamos a limpo. E este ano, como ele faleceu, então a marcha do nosso sítio, a marcha do Campo de Baixo. Então elas querem fazer uma homenagem a meu marido, porque durante alguns anos foi ele quem escreveu, e então queriam que fosse, não tenho essa força para isso. Os meus filhos que vão e a minha filha e os meus netos que vão lá. E eu não, posso vir, mas para acompanhar não. Olha, e há da Camacha, e há do Campo de Cima, e há da cidade. Todas as marchas vêm assim? Sim, depois desfilham nas ruas, coisa, mas não se compara com as marchas de Santo António de Lisboa. Mas também já há bastante vestidos bem vistosos e bem arranjados, com temas. Por acaso o tema que elas vão levar este ano, às 4 estações do ano, cada uma tem o seu tema. Cada uma tem o seu tema. Às vezes vêm os dragoeiros, às vezes vêm as uvas, às vezes vêm também nós já fizemos as uvas, as conchas. Isso que agora não me lembro tudo de fia para ver, como se diz, mas muitas já fizeram a praia, já fizeram as flores e sei lá. Tanta coisa que já se fez ao longo destes tempos depois de começar. Antigamente no Natal era tão diferente de hoje, porque antigamente era assim, era cada um na sua casa, mas no dia de Natal, que há 25, 24 é o dia de Natal, 25 é o dia da festa, como se diz, e então era assim, todos almoçavam em casa, as famílias, e à tarde iam visitar os pais. Por exemplo, o meu pai e a minha mãe iam à casa da mãe deles e à mãe dela. E então partilhavam aquilo que tinham feito. Por exemplo, a minha avó tinha um forno, que amassávamos o pão, cada uma, as noras faziam, as filhas sempre naquele forno. Começava cedo e era até à noite a fumegar. E faziam o pão, faziam as escolhas doces e faziam umas escolhinhas que hoje ainda se vê de argola. Se for por essas barraquinhas, a senhora ainda vê.
e depois à tarde íamos levávamos aquilo que tínhamos feito e eles nos davam aquilo que tinham feito. Tanto levava como trazia, mas depois tudo na sua casa. Depois então, a seguir do Natal, no outro dia ou 2 dias depois, ia-me vir as lepinhas, porque aqui faz-se a tradição, talvez não saiba. As lepinhas o Menino Jesus e depois enfeita um pinheiro de Natal com luzes, gambiarras e laços e bolas de cor e num canto, e a lepinha é no outro canto, que muitas fazem de pedra, da areia, e fazem uma gruta com o nascimento de Jesus, José, Maria e Jesus ao meio. Põem umas ovelhinhas e depois usamos também a tradição deitar de molho uns 15 dias, 15 dias antes, o trigo, o milho, e há quem faça até de lentilha, de molho, e depois passamos para uns cantarinhos e fazemos, chama-se cearinhas, que pomos à volta do presépio. Isto lembra-me disso que abri os olhos. E hoje ainda faço na minha casa, e muita gente faz. Então costumavam visitar as casas de uns dos outros, vir as lepinhas até o último do ano. Era isso que eram as nossas alegrias, não havia nada diferente. Hoje esta gente nova não liga a lepinhas, nem liga a pinheiros. Têm um desgosto, e se não tiver a discoteca aberta, mas de lá de resto, isso aqui para a gente, que são noivos, muito mais noivos do que eu, pois cima de qualquer um, com certeza. Se o meu filho mais velho tem 48, e assim passamos o Natal. Depois foi começando tantas coisas a vir de fora, como se costuma dizer. Depois no verão também, sempre veio gente ao Porto Santo por causa da praia. Havia barcos mais pequenos, mas sempre veio. Mas antigamente eram só os barcos carreireiros, que são uns barcos que hoje já não existem. Estão por aí, no Caniçal por acaso está o Maria Cristina. E nós íamos à Madeira, era naquela casquinha de nós. Eu lembro-me de ir à Madeira a primeira vez e gastar do Porto Santo à Madeira 10 horas. Só não morrimos, vomitamos muito e ficamos sem força. Quando saímos lá parecem as defuntas. Agora já não há nada desses barcos, há aviões para quem quer, há barco todos os dias e assim mudou totalmente. Podemos ir no avião de manhã e vir à tarde, podemos ir no barco na quarta e vir na sexta. Quem vai para consultas diz muito melhor, não se compara. Hoje o Porto Santo, como eu digo, é uma cidade. Embora apareça sempre uns pontinhos ainda mais negros. Quer dizer, não está tudo perfeito, porque também não pode ser, mas que evolui muito, não se compara. Cá comecei com 7 anos a abrir os olhos para o mundo e por o que já passei, não. Hoje podem levar a dias porque há de tudo, haja dinheiro. Hoje, e a agricultura mudou muito nesse período? Não há. Os velhos, os idosos, como se costuma dizer, morreram e deixaram terrenos, como o meu avô deixou e o meu pai, e vinhas. E os filhos que ficaram não se interessaram em continuar na agricultura, que não dava. Porque hoje ninguém quer cavar, hoje ninguém quer lavrar de arado, e hoje no continente também se via tratores e essas coisas, não é quase nada à mão. Na Madeira ainda se via cavada, enxada e cultivar, mas aqui não. E depois também as chuvas não são muito grandes durante o inverno, não são fortes. E eles querem outros trabalhos, porque a vida do jovem não é a minha vida de jovem, sabe? É tudo diferente. E eu hoje digo, esta gente nova, que eu sei que os pais deixam, por exemplo, o meu avô deixou para meu pai deixou para nós. Os terrenos
Os meus filhos não queriam, os meus sobrinhos não, tudo tem o seu trabalho. E então o que é que acontecia? Vendemos os terrenos. As vinhas, uns não sabem cavar, outros não sabem enxertar, outros não sabem podar, outros não sabem enxofrar e também não querem se sujar, etc. E então também desprezaram. Por isso não há tanta vinha no Porto Santo, os pais morrem, depois acaba tudo. Às vezes, quando passo em certos sítios que vejo que eles tinham umas vinhas tão bonitas e tantas uvas, hoje só vejo aqueles troncos rodos e diz, tanto que os pais trabalharam e agora eles... Mas infelizmente é assim, aqui acontece, mas não quer dizer que seja em todo o mundo. Na minha infância nunca vi turismo na Madeira, no Porto Santo, mas depois de jovem já apareceu um casal lá por acaso, depois começou a se fazer umas casinhas, umas casas na ponta. Quem vai para a ponta da Calheta, se olhar bem ao fim da Calheta no lado esquerdo, tem muitas e muitas casas de estrangeiros. Uns já partiram, nunca mais cá passaram, as casas ficaram, não sei se tem família, se não. E depois fui sempre aparecendo e começaram, mas como hoje se via, não. Mas também nessa altura da minha infância e juventude não havia hotéis. Havia ali ao lado uma pensão central, que era só pessoas que vinham às vezes do continente aqui uns dias e da Madeira, pois os madeirenses fizeram muitas casas aqui, muita casa bonita aqui é da Madeira. Mas também os profetas têm casas bonitas. E na Universidade Sênior, quantas pessoas tem hoje? Perto de 30, porque às vezes não vão todas. Agora a Madeira deve ter umas 32, 33, porque vai alguma professora, vai as empregadas. Nós temos 2 empregadas, porque a nossa sala é no andar de cima e tem uma escadaria, não tem elevador e precisamos de apoio para descer e subir, como eu também já, para aguentar a mala, e então temos empregados que eu nunca pensei, mas... E a Universidade Sênior faz também algumas atividades junto com as escolas? Não faz, das escolas não, nunca fomos à escola do Dr. Francisco Franco, lá em cima. Às vezes vamos, mas há palestras que os professores, ainda ontem fomos, que é a Semana Azul, fomos lá com o professor falar sobre o ambiente no mar, debaixo do mar, e ver aqueles peixes e aquele lixo, isso tudo. Às vezes, e depois temos ginástica, tem um ginásio, temos também um professor que vai à universidade que também dá ginástica, e temos uma que também dá português, que nós fazíamos às vezes ditados, porque quando eu era miúda era à base de ditados, e não havia composições, era redações. Eu sempre fiz foi redações. E depois também na minha altura era um caderno de problemas. Fazer as contas, ler bem e depois ver se era de somar, se era de dividir, se era de multiplicar. E agora é tudo diferente, é matemática, que muitos não encaram muito bem. Mas a universidade só que faz mais temos um grupo que canta, e então às vezes quando no São João vemos cantar, no Natal, e assim Santa Mauro, vemos aqui à Câmara cantar, e à Junta de Freguesia, ao Governo Regional, e fazíamos teatro. Já fomos à Madeira, fomos a Machique uma vez com uma peça, e gostamos e fomos bem atendidas, tivemos cama e comida, e assim vai passando, mas uns vão adoecendo, outros vão ficando cambados, que também já caminho para isso. E o bordado de madeira também tem? Tem, o bordado de madeira e também tela, não sabe o que é tela? De pintar? Pintar também temos, mas não, é bordar uma tela que se compra. Sim. Faço até uns quadros muito bonitos, e é caro. Também tem, ficamos uns para os outros, se quisermos oferecer. Às vezes também fazemos uma exposição aqui para o baixo,
com coisas que bordamos, e depois também fazem crochê, tricô. Isto agora é a tapeçaria que há a tela. E entramos perto, 2:45, saímos 5:30. Sim, às vezes fazemos um chá, cada uma leva aquilo que pode para partilhar. Aniversário, oferecemos um bolo ao que faz o aniversário, cantamos, e assim se vai passando o tempo. São mais mulheres na Universidade de Sergipe? Sim, tem 20 e tal mulheres e uns 6 a 7 homens. Sim, também pessoas reformadas, mas tem. Sim, também os homens têm jogos que damas e dominós e isso lá num cantinho, porque nem bordam, nem tela, nem bordado. E fazemos desenhos. É bem pensado, o tempo que nós estamos lá é melhor do que estar assim em casa a olhar para baixo. Fazemos passeios, às vezes vamos ao golfe, vamos à Quinta das Palmeiras, vamos passear já à Calheta, passear na praia, ao Porto de Abrigo também. De vez em quando aparecem assim umas coisinhas para sair da sala. Temos a carrinha que é do governo. E eu, por acaso, para mim foi uma grande ajuda e às vezes agradeço de terem a ideia de abrirem aquela escola, porque nunca houve nada para a terceira idade. Mesmo naquele tempo que houvesse, eles coitados trabalhavam amargosamente para tirar o pão de cada dia, não podiam ir para a escola. Também os homens trabalhavam nos fornos da cal, que é onde se provinha, que havia aquela cal branca que os barcos carreireiros levavam para a Madeira, umas sacas. Os homens trabalhavam lá, um trabalho muito difícil e rigoroso, duro, e depois carregavam às costas aquelas sacas para dentro dos barcos e levavam para a Madeira. E nós, os passageiros, íamos ao pé da cal, vendíamos vacas para a Madeira e iam ali amarradas e a gente ao pé. Só existia assim um tamanho deste, talvez, que chamavam uma câmara, que era onde a gente se sentava, encolhidos ali, e lá se fazia aquelas horas todas amargas. E esta foi a minha infância e a minha juventude, mas não quer dizer que eu fosse infeliz. Sempre fui uma pessoa que trouxe um sorriso na boca, porque eu às vezes pensava, mas se tenho aqui problemas em casa, os outros não são obrigados a vir uma cara destas, vamos para a frente. E assim fui. Criei os filhos também, minha mãe morreu nova com 50 anos, fiquei ainda com 2 irmãs jovens, depois elas seguiram a vida delas e fiquei com o meu pai 30 e tal anos na minha casa e morreu no centro, mas eu tratei o meu pai até 30 e tal anos. E o que a senhora pensa que vai ser o Porto Santo no futuro? Olha, às vezes até tenho medo, por a loucura que eu já vejo aí, esta juventude, porque também infelizmente apareceu a droga. E isso tem dado muito cabo da juventude. Ainda há pouco tempo houve alguns que foram presos, infelizmente. E isso dói a uma mãe, cuidar de um filho tantos anos, lhe dar tudo, menos não tirar o coração e dar ao filho, que a mãe tira da boca para dar a um filho. E depois os vê naqueles caminhos, e depois têm que ter dinheiro e isso tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus que, por o meu lado, na minha família e mesmo na minha casa, não aconteceu isso. Mas ainda não estou livre, que tenho um com 35 e um com 40. Já são umas idades diferentes, mas... meu Deus, o que se tem pensado aí com essa gente? Que desde juízo a todos e também de paciência e força aos pais,
que também muitas vezes sofrem. Eles às vezes andam na boa vida a se divertir e os pais em casa tristes porque não sabem do filho, chega a uma, chega de madrugada. É muito difícil. E um meio tão pequeno conhece tudo, sabe-se tudo. Portanto, para mim é tudo. Fui onde eu nasci, onde cresci, criei família, casei também com profeta. Portanto, para mim é tudo. Elas às vezes, não sei quanto dás, os amigos de fora. Eu disse, puxa, eu abri os olhos aqui. E fui crescendo. E agora vejo isto assim tão bonito e tão belo. A praia sempre foi bela. Mas nós íamos à praia, muitas vezes, só no dia de São João, na minha infância. Íamos à praia só no dia de São João, era tradição, velhos e novos. E nós, as juvenis faziam rodas, brincadeiras à cabra cega, ao lince, à pilhagem, tudo isso tudo. E era um dia de alegria também, depois a seguir, no outro dia tornava a vida normal. E depois, agora não, mas agora vão à praia quase todo o ano, diz que esteja bom tempo. Eu nunca fui mulher de praia, porque nunca aprendi a nadar. Ia à praia enquanto os meus filhos foram novos, miúdos. Depois eles começaram a nadar, que até me queriam ensinar. Já tomavam conta deles próprios e eu ficava em casa.